Você sabia que na base aérea de Anápolis, em 8 de março de 2021, os radares militares registraram 500 alvos cruzando o espaço aéreo em plena madrugada, enquanto o céu permanecia inteiramente vazio, sem uma só luz visível, e até hoje ninguém consegue explicar o ocorrido? Foi esse registro, vazado de arquivos que deveriam permanecer lacrados, que desencadeou uma investigação silenciosa e uma série de acontecimentos que alguns preferem chamar de anomalia, e outros, de aviso. A noite em que tudo começou era quente para março, com o ar-condicionado lutando para manter a sala de controle em condição aceitável. Havia um cheiro de café velho e metal aquecido que ficava suspenso entre os painéis eletrônicos, e o brilho frio dos monitores desenhava sombras azuladas nos rostos cansados dos operadores. O responsável pela escala era o Major Ricardo Almeida, 42 anos, décadas de experiência no comando de defesa aérea, voz grave e movimentos ponderados. Ao seu lado, o técnico Carlos Mota, 38 anos, recém-transferido, mãos calosas de quem passara a vida em oficinas, teclas que sempre pareciam escorregar sob os dedos. Eles estavam lá por rotina: monitorar, confirmar trajetórias, ignorar falsos alarmes. Segundo registros da época, aquele turno começara às 22 h, com um plantão de 12 haste programado, composta por uma equipe de 5 pessoas, cada uma com tarefas minuciosas e listas de checagem que raramente falhavam. Às 2h47 da madrugada, o silêncio típico das madrugadas de quartel foi rasgado por um bip curto e irregular, vindo direto dos radares. No primeiro instante pensaram em interferência, satélite, chuva eletrônica. Interferência havia antes, chuva eletrônica também. O que veio depois não cabia nos protocolos. O primeiro sinal foi um ponto no escopo, multiplicando-se com uma lentidão quase compassiva, como bolhas que subiam à superfície. "É só um eco", disse Carlos, quase em tom de desculpa, enquanto passava a mão pelo rosto e exalava um suspiro que levava consigo o gosto metálico da preocupação. O som era o zumbido constante das ventoinhas, o clique das teclas e o súbito bip que insistia. A luz vermelha do console piscou com uma cadência que sugeria erro. Segundo os padrões, um alvo para ser classificado precisava responder a 3 interrogadores. Aqueles respondiam: 1, 2, 3. Em poucos minutos, o número subiu para dezenas, depois para mais de uma centena, até estabilizar no valor que ninguém naquele prédio estava preparado para digitar: 500. O Major ergueu a cabeça e a sala ficou um pouco mais fria, ou talvez fosse apenas a sensação de que alguém havia aberto uma janela para dentro do seu corpo. A comunicação com o setor de prontidão foi acionada. Com firme visual, veio a voz clara do Centro de Operações Regionais. A resposta era sempre a mesma: nada no céu. O céu, ao lado do horizonte escuro, mantinha sua aparência limpa, sem sequer um aviário de luzes. Horas se passaram em uma cadência torta. Pilotos foram acionados, caças decolaram, a pista chiou com um som seco de turbinas decolando na noite. A torre transmitia para a sala de controle fisicamente, mas a sensação era de uma conversa distante comprimida por paredes. Os feeds das câmeras externas mostravam o campo aberto, os contornos das nuvens e nada mais, nem um reflexo, nem uma sombra. Os rádios, porém, traziam algo que a imagem não registrava: ecos. Na comunicação entre o Major e os pilotos, as palavras se trançavam com estática. "Aqui caça 2, nada visual. Tudo limpo", relatou a voz do capitão Lacerda, 32 anos, com a objetividade treinada de quem vive entre ordens e respostas. "Manter patrulha", ordenou o Major. Em um monitor secundário, o escopo vibrava com os 500 pontos alinhando rotas que pareciam desenhar uma geometria deliberada, como se alguém estivesse traçando uma figura no ar com a intenção de ser vista apenas por metal e eletricidade. A sala cheirava a ozônio, um odor cortante que fazia os olhos arderem e deixava uma sensação de formigamento na língua, como se o ar tivesse perdido um pouco da sua neutralidade. No início houve negação. "É um mau funcionamento do equipamento", disse o engenheiro de serviço apertando os óculos com dedos que tremiam sem que ele percebesse. "Recalibrem, reiniciem, troquem os filtros, tudo isso aconteceu." Houveram desligamentos programados e reinicializações que pareciam oferecer um alívio temporário. Os pontos sumiam, o painel voltava à normalidade e por poucos minutos a rotina retornava. O falso alívio era um lençol fino que não cobria as coisas. Quando o sistema voltou, lá estavam os 500, como se tivessem emergido de um mar eletrônico só para provocar. Em um instante de franqueza, o técnico Carlos murmurou: "Parece teimosia." O Major apenas observou o escopo,
os olhos recuando para uma memória acumulada de leituras que nunca se comportaram daquela forma. O silêncio entre eles ganhou peso e textura, como se cada segundo fosse uma pedra que se acumulava sobre a mesa. Vozes apareceram nos altos escalões. O comando enviou oficiais que falaram em termos diplomáticos e frios, em frases prontas. Anomalia detectada, possível interferência externa, registro em andamento. Mas a linguagem do medo apareceu nas pequenas coisas. Um caderno com anotações amassadas, mãos que não conseguiam prender um lápis, um copo de plástico com café frio esquecido. Às 4h53 da madrugada, um piloto reportou algo que ninguém tinha esperado ouvir. Tem uma forma, como uma cortina de fumaça, não é fumaça. Ocupa o espaço à frente, e o meu equipamento, está vendo isso? Perco a leitura do meu altímetro. Depois o rádio se encheu de estática e de uma respiração que não pertencia ao piloto. O som era úmido, preso como se viesse de dentro de uma garganta que não era humana. O que se seguiu foi uma série de respostas automáticas, tentativas de contato que retornavam com repetições invertidas, vozes que ecoavam palavras truncadas e, por fim, silêncio absoluto. Uma patrulha perdeu contato por minutos, que pareceram horas, até reaparecer com as luzes de cabine queimando, pilotos pálidos e sem memória recente do que se passara. A escalada transformou-se em pânico contido. Homens e mulheres que haviam feito da disciplina sua profissão agora trocavam olhares que diziam mais do que palavras. "O que estão vendo?", perguntou o Major, e a resposta veio em forma de relatórios improvisados. Coordenadas que não correspondiam a nada, assinaturas radar que se comportavam como seres e um padrão que lembrava um desenho celeste cuidadosamente alinhado. Em um momento de torcida por explicação simples, alguém notou algo no campo além da base: marcas no solo. Pegadas rasas ordenadas em desenhos geométricos que não pertenciam a pneus nem a botas conhecidas. Eram marcas como de um objeto pousado e depois recolhido, deixando apenas uma assinatura em 2 tons, com um cheiro pegajoso que os técnicos descreveram como lembrando metal aquecido e peixe podre ao mesmo tempo. Tocaram com luvas, a superfície estava fria, quase gelada, e deixou uma película fosca no látex. Aquela textura foi, para muitos, a primeira evidência física de que aquilo que os radares viam poderia ultrapassar a fronteira entre o virtual e o real. Chegou então o momento da exposição direta. Câmeras secundárias, instaladas por curiosidade de um sargento, captaram um conjunto de pontos de luz sobre a pista, alinhando-se como estrelas descidas para formar um desenho perfeito, uma teia que pulsava com um brilho esverdeado, sem emitir ruído, apenas representando presença. Pilotos que se aproximaram a curta distância narraram uma sensação de pressão no ouvido, de distorção do tempo, de náusea e vertigem. Um deles descreveu a visão. Era como olhar através de uma pele muito fina que separava 2 mundos. Vi movimentos que eram profundos e ao mesmo tempo rasos. Naquele encontro, o mais próximo que chegaram do inexplicável foi o barulho baixo e contínuo que emergiu das superfícies metálicas das aeronaves. Um som que fazia os dedos enrijecerem e o estômago revirar. Um caça teve falha no sistema elétrico. Outro relatou um odor que queimou as vias aéreas dos ocupantes. Uma ardência que trouxe lágrimas e que deixou marcas nos rostos. Um piloto não voltou. Ele foi lançado de volta com o avião em uma trajetória automática que só terminou quando as estações terrestres conseguiram assumir o controle. A última imagem clara de sua voz veio em fragmentos. "Não é nada que, não sei, estão, fica, depois, silêncio." O clímax do terror foi organizado e frio. Autoridades superiores chegaram com pastas, rostos fechados e argumentos prontos. Documentos foram recolhidos, fitas lacradas, uma versão oficial emergiu, falha técnica, alarmes falsos, mau funcionamento em equipamentos obsoletos, relatórios internos desapareceram. Mas entre as paredes da base, as conversas continuaram, sussurradas como se revelações fossem perigosas de pronunciar. Documentos vazados, cópias amassadas entregues por mãos anônimas a jornalistas que haviam questionado demais, mostraram o que as versões públicas negavam. Registros de 500 sinais, listas de coordenadas, anotações de pilotos aturdidos, uma palavra escrita à mão por um dos técnicos que não podia ser explicada com o vocabulário do militar, medo, uma filmagem de baixa resolução, obtida por um civil que havia se aproximado da cerca da base, mostrava uma mancha no céu que refletia luzes sem obedecer às leis conhecidas, como se fosse uma superfície viva, absorvendo e devolvendo brilho. A imagem tinha ruídos, distorções e algo mais. Nas trilhas de interferência entre os pixels apareciam símbolos curtos, quase rítmicos, como se alguém ou alguma coisa quisesse comunicar uma assinatura numérica. Na sequência, investigações oficiais foram fechadas. Arquivos foram lacrados em pastas marcadas como segredo. A mídia recebeu versões que sugeriam calma e normalidade, mas provas permaneceram. Um capacete de piloto, encontrado na margem de um matagal próximo,
trazia arranhões internos e uma substância que análises posteriores descreveram apenas com termos vagos. Material orgânico parcialmente mineralizado, com traços que não combinavam com flora terrestre. Testemunhas relataram sonhos semelhantes às experiências daquelas noites. Um corredor longo, luzes que se dobravam, vozes que repetiam coordenadas. A sensação interna que dominou muitos foi a de aperto no peito, como se algo estivesse tentando passar através da caixa torácica, como se o próprio ar tivesse consciência e vontade. Pequenas marcas fotografadas e analisadas mostravam um padrão que, para alguns, evocava mapas e para outros, siglas antigas. Hoje, em nenhum arquivo público consta a palavra que mais se repetia nos relatos oficiosos: presença. O governo fala em procedimentos revisados, em atualizações tecnológicas e em treinamento suplementar. Alguns dos envolvidos foram transferidos silenciosamente para lugares onde falam pouco. Outros deixaram as forças e passaram a viver em cidades pequenas, atentos ao céu. Uma das fitas vazadas, que circulou por redes fechadas, mostra o escopo do radar com seus 500 pontos. No final do trecho há um ping que acelera e por um S, a tela pisca. Um som baixo, quase um lamento, escapa do áudio em uma frequência que os ouvidos reconhecem como humano, mas que não pertence a nenhuma língua conhecida. Foi gravado e regravado, e os fragmentos foram analisados por especialistas sem consenso. Alguns juram que ouviram uma pergunta atrás da estática, outros, apenas um nome repetido. Se você olhar agora para o céu em uma noite sem nuvens, verá apenas estrelas e o escuro familiar. Mas a pergunta que permanece, e que nenhum documento oficial conseguiu responder de forma satisfatória, é a mesma que ficou gravada naqueles que estiveram na sala de controle. Se os radares detectaram 500 alvos e o céu estava vazio, quem ou o que preencheu aquele vazio? E se algum dia você estiver sozinho numa sala e ouvir um bip que insiste em não parar, não desligue apenas por acreditar na rotina.